Fundo imobiliário CPTS11, será que é um bom fundo imobiliário? Será que está num bom momento para se investir? Tem uma boa rentabilidade? É diversificado? Enfim, será que é um bom fundo imobiliário e está num bom momento? Isso também é importante, né? Não adianta ser bom, mas não está num bom momento. Então, nesse vídeo a gente vai fazer análise do fundo imobiliário CPTS11. A gente vai olhar alguns pontos, tá? Na verdade, 6 pontos que eu julgo importante numa análise. Antes de entrar numa análise mais profunda, eu vou explicar sobre isso. E a gente vai fazer a análise por forma de pontuação. A gente vai distribuir um total de 15 pontos e para ele ser aprovado para a próxima avaliação, ele tem que ter 13 de 15 pontos pelo menos. Um aproveitamento na nossa análise de 86%, porque investimentos não é brincadeira. Então, se você tem interesse nesse fundo imobiliário, veja o vídeo até o final que eu vou te mostrar, beleza? Se você ainda não me conhece, meu nome é Jonas Rocha, eu sou criador aqui do Brother Investidor e eu trago conteúdos aqui de investimentos, milhas aéreas e cartões de crédito de uma forma clara, objetiva e simples, beleza? Se você tem interesse nesse tipo de conteúdo, considere se inscrever no nosso canal. E se no decorrer do conteúdo você gostar do que eu te entregar aqui, também deixa o like e bora lá. Bom, conforme a gente comentou, a gente vai olhar 6 pontos dele, tá? Então vai ter esses 6 pontos aqui: o setor de atuação, a liquidez, a diversificação, o patrimônio, a rentabilidade e o preço, tá? Então 6 coisas que somando elas vai dar 15 pontos e ele tem que ter acima de 13 para fazer sentido uma análise mais profunda. Jonas, o que é essa análise mais profunda? Você ler vários relatórios de vários meses para trás e entender o desenvolvimento do fundo imobiliário, para onde que ele está indo, como que está a gestão, como ele está se comportando, tá? Não basta só olhar números por cima e não entender como que está a trajetória do fundo imobiliário. A gente está falando de investimento, é coisa séria, é dinheiro que a gente está colocando em jogo, então faça as coisas direito, tá? Então veja esse vídeo até o final para ver se ele está apto a uma análise mais profunda. Então vamos começar aqui com o primeiro, que é o setor de atuação, e vale 2 pontos. Se a gente vir aqui pelo Funds Explorer, que é o site que eu gosto de utilizar, e ver a descrição, a gente vai ter de cara aqui alguma informação. Ó. O CPTS11, FII Recebíveis Imobiliários de CRI. A gente já vê de cara que ele é um fundo de papel. E aqui ele vai e carimba isso. Ó. O CPTS11 é um fundo imobiliário do tipo papel, ou seja, seus recursos são destinados primordialmente a aplicações em títulos e valores mobiliários. Show, isso aqui tá falando isso, né? Agora vamos abrir o relatório, tá? É sempre importante você ver pelo relatório como que tá a posição consolidada da carteira do fundo imobiliário, porque esse aqui vai ser um caso importante para mim falar para você. Então chegamos aqui na parte de alocação, que é a parte da carteira do fundo imobiliário. E olha como que dá um pouco de divergência. Ele fala que é um fundo de papel, só que se você for analisar aqui, da carteira dele, ele tem 34,5% investido em fundos imobiliários, tá? E o restante, 62,9%, investidos exatamente em atividades financeiras ligadas a CRIs, né? Uma renda fixa ali que ele empresta dinheiro, ele fornece o capital para quem precisa. Então a gente consegue ver que a carteira dele, a exposição, não está só de papel. Ele tem 34,5% em fundos imobiliários, em outras cotas, que é um valor, se você for ver, bem representativo, tá? Uma quantidade muito representativa. Então não olhe só aqui a descrição, tá? Entenda um pouco a carteira olhando dentro do relatório gerencial. Nesse caso aqui, mesmo que ele fale que é um fundo de papel, eu caracterizo ele como um fundo de fundo. Nesse momento, para mim, ele está parecendo mais um fundo de fundo do que um fundo de papel em si, tá? Então, nesse caso, ele é muito diversificado, tá? Mesmo ele falando que é um fundo de papel, nesse momento eu julgo ele como um fundo de fundo, estando exposto a vários setores. Então a gente consegue ver que ele está em logística, ele tem vários fundos imobiliários, eles têm essas partes aqui que está falando o shopping, varejo, isso aqui é a exposição do CRI que ele tá? Então varejo, comercial, hospital, residencial, educacional e liquidez é o caixa que ele tem. Então nesse caso, tá, ele ganha a pontuação de 2 pontos. Por quê? Se ele tivesse exposto só em um setor, por exemplo, só em logística, ele ia ganhar 1 ponto. É ruim. Não quer dizer que é ruim, tá? Mas a gente procura diversificação em alguns casos, tá? Então sempre bom, quanto mais diversificado, elimina o risco. Então ele ganha 2 pontos nisso. Agora a gente vai olhar o segundo ponto, que é a liquidez. Como que ele está sendo líquido no mercado? Ele é bastante líquido ou não, tá? A gente gosta de fundos líquidos para não ter diferenciação alta no preço, porque se, por exemplo, é um fundo baixo, não tem muita liquidez e um grande player compra ou vende, pode movimentar muito o preço da cota, tá? Então a gente olhando aqui, ó, pelo Funds Explorer, a gente consegue subir aqui e tem essa parte de liquidez diária. A gente pega esse número aqui, tá? É a negociação média diária e a gente multiplica pelo preço da cota, que seria R$ 90,70. A gente chegaria numa média em reais, tá? Que está de 6 milhões. É um dos maiores fundos imobiliários do mercado, né? Então, acho que está no top 10 ali. Então, ele tem uma negociação bem alta, tá? E por isso
ele ganha aqui 2 pontos nessa outra avaliação de liquidez, tá? 2 pontos. Terceiro ponto, diversificação. Diversificação é importantíssima em qualquer tipo de fundo imobiliário, tá? Então, a gente gosta de diversificação, a atuação, segmento em vários setores, porque isso vai trazer segurança, vai tirar a gente do risco, tá? Quanto menos risco, quanto mais diluído o risco, melhor. Então, olhando a diversificação, novamente, dentro do relatório gerencial, essas informações são muito melhores de serem captadas, tá? A gente consegue ver a carteira de fundos imobiliários, que você lembra que 34,5% da carteira dele está investida em outros FIIs. Então você pode ver que olha a quantidade de fundos imobiliários que eles têm, tá? O mais representativo, com 3,6%, é o TRXF11, depois GTLG11 e assim vai seguindo aí. Você pode ver que tem uma quantidade bem considerável, tá, de fundos imobiliários que eles investem. Estando aí, deve ter mais ou menos uns 30, 25. Então, essa parte aqui está bem diversificada. Aí aqui ele até mostra como está a exposição por segmento, tá? Os segmentos que eles estão expostos está bem diversificado, tá vendo? E também referente ao exposição por tipo de risco, tá? Contratos típico, atípico, incorporação e crédito. E a gente também tem as operações de CRI. Então, a gente consegue ver aqui que eles vão ter várias operações. Ó. Cada disso aqui, ó, é uma operação, tá vendo? Cada disso aqui é uma operação, ó. Então vamos descer, a gente vai ver que tem bastante operações de CRI em andamento. A gente não vai contar isso aqui porque é muito, né? Mas pelo jeito aí são mais de 30 também. E algumas dessas operações agora subindo, tá? A gente consegue ver o rating. O rating é basicamente a qualidade do crédito, tá? Alguns não estão falando, mas você vê que grandes aí são conhecidos, ó. 20 Logística, que é fundo imobiliário. Enfim, a gente vê bastante diversificação aí, ó. AAA, que é o melhor crédito. Mateus, tá? Grupo Mateus, que está na Bolsa de Valores, o Grupo Pão de Açúcar, Ânima, que é educação, Macro, FI, BTG Logística, é um fundo imobiliário que tem aí no mercado, Atena, tá? E é isso aí, galera. A gente vê, ó, FIX, XP Industrial, a gente vê que tem bastante diversificação, tá? Então, nesse caso aqui, por ele ser bastante diversificado, ele ganha também 3 pontos. Diversificado tanto na operação de CRI e tanto em investimentos em outros fundos imobiliários. Quarto ponto, a gente vai olhar o patrimônio. Ele é um fundo grande ou não? Aqui dentro do Funds Explorer, nessa parte de patrimônio líquido, a gente tem essa informação. A gente vê que ele tem um patrimônio de 2,9 bilhões, tá? Considerado um fundo imobiliário grande. Acima de 2 bilhões, acima de 1 bilhão, ele ganha aqui já 2 pontos, tá? Abaixo de 1 bilhão, ele ganha 1 ponto. Como ele está acima, ele ganha 2 pontos nessa nossa avaliação. Agora, o quinto ponto, rentabilidade. Será que ele está rentabilizando bem os seus cotistas ou não? A gente pode olhar duas coisas. Primeiro, dividend yield desse mês, tá? Que está de 1,20%. Vamos ver se está exato essa conta. Às vezes dá umas pequenas divergências. 1,10 dividido por 90 e 70. Multiplica por 100. A gente chega em porcentagem de 1,21% de dividend yield. Tá até um pouco a mais, tá? Olhando os últimos 12 meses, ele pagou 14,23% de dividendos, tá? Um excelente dividendo. Então a gente consegue também comparar com outros fundos imobiliários, tá? Como eu conheço assim já do mercado, a gente pode comparar com o IRDM11, que é um fundo imobiliário bastante parecido. Tem operações de CRI e também investe em outras cotas de fundos imobiliários. A gente consegue ver que eles estão com um dividend yield bem próximo, tá? Bem próximo. Olhando os últimos 12 meses do IRDM11, também os dois estão bem próximos, tá? Então, os dois, você vê que os dois ali são os top em relação a rendimento. Estão pagando bastante, pagando acima da Selic. Claro que é um rendimento nominal, mas está uma rentabilidade muito boa, tá? Um rendimento muito bom, acima da Selic, em pares com concorrentes do mercado também grandes, né? Então, por isso aqui ele vai ganhar 3 pontos na rentabilidade. E o último, e não menos importante, a gente vai olhar o preço, tá? A gente gosta de olhar o preço através do indicador preço sobre valor patrimonial. Aqui, novamente, no Funds Explorer, a gente tem esse indicador. Preço sobre valor patrimonial. Basicamente, esse indicador A1 quer dizer que o fundo imobiliário está sendo negociado no seu preço justo, acima de 1, ele está sendo negociado acima do seu preço justo, ou seja, com ágio no mercado secundário, e abaixo de 1 ele está sendo negociado com deságio, tá? Ou seja, com desconto no mercado secundário. O CPTS11 está com 0,99, então ele está um pouquinho abaixo, tá, do seu preço justo, então a gente pode dizer que ele está com um pequeno desconto sim, e isso é positivo. Lembrando que se esse indicador fosse igual a 1, ele receberia 2 pontos, acima de 1 ele receberia 1 ponto e abaixo de 1 ele recebe 3 pontos. Como ele está abaixo de 1, seguindo o nosso critério, ele recebe aqui 3 pontos nesta avaliação. Vamos ver quantos pontos o CPTS11 conseguiu na nossa análise. 2, 4, 7, 9, 12, 15 pontos, ou seja, ele fechou aí, ó,
ele fechou a nossa avaliação, tirando 15 de 15, ele está apto a uma avaliação mais profunda, que seria ler vários relatórios desse aqui e entender mais a fundo a operação e como que segue o CPTS-11 mês após mês, beleza? Se você ficou com alguma dúvida, joga nos comentários que eu te ajudo. Tamo junto, até o próximo vídeo, valeu!